Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para receber mais vídeos como este. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos e que a graça do Redentor alcance a sua vida de maneira abundante e o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Eu sou o pastor Davi Santos, estou chegando por aqui com mais um Momento Café com Palavra, a palavra de Deus de todas as manhãs. E enquanto você delicia-se com o seu gostoso café, Deus tem uma palavra viva, um pão quente do céu para alimentar o seu coração. Antes, porém, eu quero te pedir mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, dê o seu like, curte, compartilhe, comente, nos ajude a semear a bendita e gloriosa palavra de Deus, ok? A palavra de Deus para esta manhã está no capítulo 6 e o versículo 9 do Evangelho de João, quando André informa Jesus diante daquela multidão faminta. André disse ao Senhor: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Queridos, na lógica humana, nós precisamos de muita coisa, de muitos recursos para poder fazer coisas extraordinárias. Deus, ele trabalha diferente de nós. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes milagres. Deus só precisa de um coração cheio de fé. Para Deus, um pouco de azeite na botija muda a situação financeira de uma viúva à beira do caos. Para Deus, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite sustenta uma viúva em tempo de escassez, em tempo de seca, em tempo de dificuldades. Deus só precisa de 300 homens para vencer uma grande batalha de milhares de soldados. Deus usou Davi e levou para a guerra ou para a peleja diante do gigante apenas com uma funda e uma pedra. Deus não precisa de muita coisa para operar o extraordinário. Ele só precisa de um coração cheio de fé. Esse texto que nós lemos, Jesus está com os seus discípulos no deserto e está diante de uma situação. A situação é uma multidão faminta. E Jesus olha para os discípulos e diz: comprem comida para esta gente. Filipe é o obreiro da lógica, da matemática. Ele faz uma conta rápida e diz: Senhor, 200 dinheiro de pão não dá para alimentar esta multidão. Queridos, em situações hostis, a lógica não vai servir. Andar pela lógica em situações desérticas, às vezes, não resolve. Em situações desérticas, é preciso trilhar pelas vias da fé. Aliás, a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Andar por vista é andar na lógica. Andar por vista é crer que a conta vai bater, que 2 mais 2 são 4. No caminho da fé, em lugar desértico, nem sempre a conta vai bater. Nem sempre a conta vai sair certo. Porque a fé transcende a razão. A fé transcende as barreiras. A lógica nos faz parar diante dos desafios, diante das barreiras, diante das dificuldades. A fé faz com que nós atravessamos as barreiras que a matemática, que a lógica, que a vida real, às vezes, nos faz parar diante dela e nos leva a viver coisas extraordinárias e impossíveis. Em situações desérticas, é preciso andar pela fé. Os grandes milagres aconteceram no deserto através da fé. Este menino que André encontra, ele tem apenas 5 pães de cevada.
O pão de cevada era considerado uma comida muito humilde. Os ricos não comiam pão de cevada. Era o alimento de famílias pobres, de pessoas que não tinham recursos. E André deixa isso muito nítido quando fala: Senhor, é 5 pão de cevada. É 5 pão simples. E ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha para esta multidão. O que é isto para tanta gente? André olha para 5 pães de cevada simples e para 2 peixinhos e diz: não tem jeito. É uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Não dava nem para 2 pessoas se alimentar daquilo que estava ali. Isto é lógica. Na lógica humana, 2 ou 3 pessoas no máximo vai conseguir ter acesso a esse alimento e nada além disto. Mas existe um segredo no deserto. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Humildes é muito pouco, mas tem Jesus. Aonde tem Jesus, você não precisa de estribar-se nos recursos. Se Jesus está no deserto contigo, você não precisa estribar-se, confiar, depender dos recursos. Você só depende dele. Se Jesus está contigo nesse deserto de enfermidade, fica tranquilo. Você não vai depender tão somente dos médicos. Você não vai depender nesse deserto de problemas, quem sabe nas justiças, problemas familiares, problemas trabalhistas, problemas, enfim, de qualquer natureza que você esteja enfrentando. Se Jesus estiver contigo nessa situação, você não precisa de muita coisa para que o milagre aconteça na sua vida, porque quem tem Jesus tem tudo. É por isso que o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Se eu tenho o Senhor, pronto, tudo está resolvido. Se eu tenho o Senhor, a situação está aplacada, o problema está resolvido e o nome do Senhor é glorificado. Pois bem, Jesus, ele manda trazer aqueles 5 pães e 2 peixinhos, coisa pouca, coisa humilde, coisa que na lógica humana não resolve nada, não acrescenta e nem diminui na vida de ninguém. Não serve para nada, mas ele pega o nada, ele pega o pouco e apresenta ao Pai. E quando você apresenta o pouco ao Pai, o pouco se torna muito. Muita coisa que não está oferecida a Deus, que não está estribada na fé, não é nada. Não é nada. Não existe nada. Se Gideão fosse com aqueles 32.000 homens para a guerra sem confiar no Senhor, ele perderia a guerra, porque muito para Deus é pouco. Muito sem fé, muito estribado-se na sua própria confiança para Deus, não é nada. Mas 300 homens cheios de fé, confiando no Senhor, vence grandes batalhas. O pouco que você tem colocado na mão de Deus, estribado na fé do Senhor, torna-se muito. É por isso que Sansão não tinha uma metralhadora nas suas mãos, não tinha uma espada afiada, ele tinha apenas uma queixada de jumento fresco que achou, mas com a unção de Deus sobre ele, coisas extraordinárias aconteceram e 1.000 soldados foram vencidos por um só homem que confiou no Senhor. O pouco que você tem pode mudar muitas situações. Quem sabe você fala: ô pastor, eu tenho uma fé pequena. É com essa tua fé que o Senhor Deus vai te dar vitória. Jesus disse que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz coisas tremendas através da sua fé, porque Deus é contigo e Ele te garante vitória, porque Ele é o Senhor. Coloque na mão de Deus. Quem sabe você tem poucos recursos, quem sabe você está como
aquela viúva dizendo para Eliseu: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite na botija. Quem sabe tu está como a viúva de Serepta, dizendo para Elias: vou fazer aqui o último bolo para comer e morrer, sem esperança, sem sonhos e sem metas. Mas quando ela confia no Senhor, o Senhor multiplica a farinha e o azeite e ela sobrevive o tempo de escassez. Confia no Senhor, coloque na mão de Deus, porque o pouco que você tem pode te levar você a viver algo extraordinário de Deus, e eu quero nesse instante orar por você. Amado Pai, amado Salvador, neste momento eu adentro-me em Tua presença, juntamente com os Teus filhos que estão vendo, assistindo, pelos nossos seguidores, Senhor, e aqueles que também irão nos seguir. Nós já os apresentamos em Suas mãos, clamamos, ó Deus Santo, pela fé, por cada um deles. Senhor, quem sabe os Teus filhos estão diante de situações de dificuldades, ó Deus, com poucos recursos diante do quadro em que estão vivendo neste momento. Quem sabe, Senhor, o recurso é tão pouco, é tão mínimo, que o médico diz que não tem mais jeito, que o advogado daqui da terra já abandonou a causa, dizendo: não posso mais lhe servir, lhe atender, porque os seus recursos já se foram, já se acabaram, e você não pode fazer muita coisa com aquilo que você tem. Senhor, nesse instante eu adentro na Tua presença e eu venho orar pelo Teu servo, para que o Senhor venha dar graça diante deste quadro, para que o Senhor venha operar maravilhas, operar milagre, porque Tu és o Deus de milagre. Quando aqui cessa, Senhor, os recursos humanos, o Senhor entra em ação, porque o Senhor é um Deus que não conhece limite, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que mar para Ti é como que nada, o Senhor com o Seu sopro abre os mares, o Senhor é aquele que muda situações hostis, o Senhor é o mesmo que esteve com Sadraque, Mesaque, Abednego no meio da fornalha, com Daniel na cova dos leões. É o Senhor mesmo que diz: se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passarem pelos rios, eles não vão te submergir. Se passares pelas águas, elas não vão lhe afundar. É o Senhor que prometeu isto. E eu venho, Pai, nesse instante orar e te pedir a sua bênção para os teus servos, ó Deus, para que nesse dia eles possam colocar tudo que tem, a fé que tem, a esperança que tem, mesmo sendo poucas, que eles possam colocar nas tuas mãos, e eu estou certo de que o Senhor fará grandes maravilhas, grandes milagres acontecerão, porque o Senhor é um Deus fiel. Pai, nesta manhã eu venho lhe pedir proteção ao seu filho, livramento ao teu servo, aqueles que vão pegar a história